Olá, meus amados irmãos, graça e paz a todos. Sejam todos bem-vindos mais uma vez à nossa EBD Inovadora para nós estudarmos juntos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. E hoje, meus irmãos, dando continuidade ao nosso estudo desse trimestre, primeiro trimestre de 2024, onde nós estamos estudando o livro de Jó, Provérbios, Eclesiastes e Cântico dos Cânticos. Então, nós já estudamos a lição de número 1, o ataque de Satanás a Jó. A lição de número 2, os diálogos entre Jó, Elifaz, Bildade e Zofar. E hoje, meus irmãos, nós vamos estar estudando a lição de número 3, que tem como assunto da lição o discurso de Eliú e a manifestação de Deus a Jó. O texto áureo da nossa lição encontra-se em Jó, capítulo 38, versículo de número 3, que nos diz da seguinte maneira: Cinge, pois, os lombos como homem, pois eu te perguntarei, e tu me farás saber. Verdade prática, Deus governa de maneira justa, nunca mostrando parcialidade em razão da posição de alguém. A nossa lição de hoje, ela tem 3 objetivos que você, professor, ao expor essa lição, precisa alcançar com os seus alunos. O primeiro objetivo, verificar como Eliú é injusto ao afirmar que Jó considera-se mais justo do que Deus. O segundo objetivo, mostrar como Deus se manifesta sem responder sequer um questionamento de Jó. E o terceiro objetivo da nossa lição, explicar como Jó reconhece sua insignificância diante da magnificência de Deus. Então vamos lá, meus irmãos, a nossa lição de hoje, a lição de número 3. Meus irmãos, nós observamos aqui no início do nosso estudo, capítulo 32 ao capítulo 40 do livro de Jó, nós finalizamos a lição anterior com os amigos de Jó, os 3 amigos, discussando, questionando, e no final do capítulo 31, eles se calam ao ver que diante de toda a argumentação que eles colocaram, diante de tudo aquilo que eles falaram, Jó ainda permanece mantendo a sua retidão, o seu argumento, o seu discurso de que era reto, de que era justo diante de Deus. Então, o capítulo 31 termina eles se calando, não colocando mais nenhum argumento, não fazendo mais nenhuma argumentação diante de Jó. Diante do silêncio dos amigos de Jó, então surge na história o jovem Eliú. Eliú, ele aparece de forma surpresa, como a comentarista coloca aqui na nossa lição. Eliú, ele entra na história abruptamente. Não é mencionado anteriormente, e ele então é mencionado aqui nesse contexto, aparecendo ali de forma abrupta, para discutir e também colocar a sua opinião acerca do sofrimento, acerca da situação que Jó está passando. Nós observamos que ele coloca um argumento ali que a gente pode ver que ele esteve presente, no discurso dos amigos de Jó, quando eles estavam ali discussando, e ele fica ali calado, ele fica em silêncio, e por isso nem mesmo é notado, e aparece agora aqui abruptamente. O primeiro ponto da nossa lição, nós vamos ver então aí o capítulo 32 ao capítulo 37, as palavras de Eliú, o discurso de Eliú. Então nós vemos aqui a manifestação de Eliú. Ele vai começar a colocar o seu discurso aqui, que segundo a comentarista aqui nos coloca, e segundo a gente estuda nesse contexto, Eliú, ele vai apresentar e dizer que ele tem a solução. Então anteriormente ele não aparece no discurso, por ser mais novo, e respeitar então, dando a prioridade aos amigos de Jó por serem mais velhos, pela idade, pela experiência, eram mais sábios por serem mais velhos. Ele, o mais novo, então, ele vai começar o seu discurso, a sua argumentação contra Jó, ou então para tentar trazer ali a possível solução para esse problema. Primeiro subponto da nossa lição, nós temos o discurso de Eliú.
Jó capítulo 32, o versículo 2, que nos diz da seguinte maneira: Então se acendeu a ira de Eliú, filho de Baraquel, o Buzita, da família de Rão. Acendeu-se a sua ira contra Jó, porque este pretendia ser mais justo do que Deus. Então, meus irmãos, nós observamos aqui algumas coisas interessantes nesse primeiro discurso de Eliú. Primeiro, conforme ele mesmo, pontua aqui, ele esperou pacientemente a sua vez para então poder se manifestar. Por respeitar, a idade dos companheiros, dos amigos de Jó, por serem mais velhos, então era uma prática comum os mais jovens, priorizarem ou darem a prioridade aos mais velhos, porque a velhice simbolizava ali que os mais velhos tinham, a sabedoria, tinham a experiência. Então, Eliú, por ser mais novo, ele aguarda a sua vez. Mas como nós vemos aqui, ele fala com ousadia. E no seu primeiro discurso, nós vamos ver esse jovem já irado, esse jovem já afoito, falava ousadamente. E ele vai, então, acusar os amigos de Jó por não poderem ali convencer Jó dos seus pecados, dos seus possíveis pecados cometidos. Então, no primeiro discurso, Eliú, nós vamos ver que ele se ira contra os amigos de Jó e contra o próprio Jó, por se considerar inocente. Então, Eliú, nesse primeiro discurso, ele já começa condenando Jó, ele não aceita a argumentação de Jó dizendo que ele era inocente. Então, nós podemos ver também aqui que Eliú, nós podemos considerá-lo o pior dos quatro amigos de Jó. Por quê? Ele vai falar e colocar como se o próprio Deus está falando por ele. Então, ele não vai somente trazer ali um argumento, uma argumentação, uma visão acerca do sofrimento de Jó. Não, ele vai mais longe, ele vai mais distante. Ele chega ao cúmulo de dizer que Deus falava por intermédio dele, ou ele falava em nome de Deus, ele tinha as palavras de Deus. Hoje nós observamos que nos nossos dias não é diferente. Nós vemos muitas pessoas, muitos crentes, muitos pastores, muitos líderes levando uma mensagem para a igreja ou para um irmão, e para que aquilo tenha ali uma confiabilidade, ele chega a dizer que é um profeta de Deus, que está falando em nome de Deus, que a sua argumentação foi dada ali por Deus, foi revelada por Deus, quando na realidade não é. Pessoas estão falando aquilo que Deus não mandou falar, como é o caso de Eliú. Para dar mais credibilidade diante ali dos seus amigos mais velhos, supostamente mais sábios, e diante de Jó, segundo a visão dele, a dureza do coração de Jó, a injustiça de Jó em querer se defender, se considerar justo ali, ele então vai colocar que está falando em nome de Deus, ou que Deus está falando através dele. Meus irmãos, nós vamos para o segundo subponto, e o segundo subponto nós vamos ver o segundo discurso de Eliú, em Jó capítulo 34, versículo 2 e o versículo 5, que nos diz da seguinte maneira: Ouve, ó sábios, as minhas razões, vós instruídos, inclinai os ouvidos para mim, porque Jó disse, sou justo, e Deus tirou o meu direito. Nesse discurso, Eliú tomou sobre si mesmo a tarefa de instruir a terrível tríade, os amigos de Jó. Então ele vai ali se colocar de uma forma até superior aos amigos de Jó. Ele chama a atenção aqui e agora ele vai dar as orientações, vai instruir os amigos de Jó, que eram homens dotados de suposta sabedoria. Então nós vemos aqui, meus irmãos, que Eliú, para fortalecer o seu argumento e dizer que Deus está falando pela sua boca, que ele está sendo usado por Deus ali, ele então chama a atenção ali dos amigos de Jó, chama a atenção do próprio Jó e começa a
instruir esses amigos, né, chamando a atenção, e ele vai colocar aqui o seu argumento, falando que Jó era um ímpio, que estava falando contra Deus, estava sendo rebelde, né, estava desobedecendo a Deus. Então, tudo isso que Eliú está colocando aqui é do seu próprio pensamento, é aquilo que ele achava. Por quê? Nós vamos ver que em nenhum momento Deus ele vai atribuir isso a Jó. Ao contrário, nós vemos no início do livro, nós vimos nas lições anteriores, que Deus ele dá testemunho de Jó, né? Por ser um homem íntegro, por ser um homem obediente, um homem que rejeitava o mal. Então nós vamos ver que Deus ele dá esse testemunho sobre Jó, do seu caráter, da sua fidelidade, né, da sua vida. Então Eliú aqui, para fortalecer o seu argumento, ele vai falar, olha, Jó é um rebelde, Jó está falando de coisas que é contra Deus. Então nós vamos ver aqui que ele age de forma injusta contra Jó, e na tentativa de provar ou de fortalecer a sua argumentação, ele vai usar aquilo que os amigos de Jó já haviam falado, que aquele mal era por conta do pecado de Jó, que Jó tinha perdido seus filhos porque Deus estava cobrando, né, ali a sua falta, a sua falha, os seus pecados. Então, Eliú vai usar alguns elementos para tentar fortalecer agora a sua narrativa. E ele vai colocar que Jó é um ímpio, né? Por isso que está vindo esse mal sobre ele. Ele chega a dizer que ele está zombando de Deus, né? A defesa que Jó faz, ele vai colocar que Jó está zombando de Deus, o seu argumento está indo contra Deus. Logo, ele foi repreendido por Deus, ele é um servo rebelde e está sendo aí provado por Deus. Tudo isso, Eliú diz que Deus está dando aos pecadores aquilo que eles merecem. Então Eliú está dizendo, olha, tudo isso veio sobre você porque você merece, você é um ímpio, você é um pecador. Mas em nenhum momento nós vemos Deus tratando Jó dessa forma, tratando o seu servo dessa forma. Jó é um inocente que está sendo ali testado, né, numa guerra espiritual, e ele não está sabendo, né, dessa batalha, desse desafio, né, no mundo espiritual acerca da sua pessoa. Então, Jó está sendo testado ali sem saber. Hoje nós sabemos, né, desse teste, dessa prova, da conversa que Satanás teve com Deus, daquele encontro ali no céu, Deus questionando, olha, tu observou meu servo Jó, homem íntegro. E aí nós vemos ali Satanás desafiando Deus, olha, como é então que ele não ia te servir? Você tem abençoado ele, você deu tudo para ele. Agora, se você tirar, se você provar, ele vai te negar na tua face. Então, Deus permite, e nós vemos toda essa trama, toda essa história que se desenrolando. Nós hoje sabemos, né, do começo, do meio, do fim da história de Jó. Mas Jó aqui ele não está sabendo. Mas mesmo assim, ele está no seu coração sabendo que ele é inocente, porque ele conhece, né, os seus caminhos. Ele conhece a sua vida, ele mesmo diz, olha, se Deus me provar no fogo, eu serei como ouro. Né? Então ele vai sair ali aprovado, é puro, porque ele tem consciência da sua inocência. Mas o discurso de Eliú, esse segundo discurso dele, ele está incentivando, dizendo que Jó é um rebelde, que Jó é um desobediente, que Jó ele zomba de Deus quando quer ali afirmar a sua inocência ou a sua justiça. Então ele fala que ele zomba, né? Diz que Jó é um rebelde, apesar de Deus não ter falado nada sobre isso acerca de Jó. E Eliú, então, nesse discurso, ele chega a dizer que Deus, ele pune os pecadores. Deus, ele dá aquilo que os pecadores merecem. Então, ele está dizendo, olha, Jó, você está recebendo o que você merece, porque você é um ímpio, você é um pecador. Então, Deus, ele está ali provando esse pecador, que é Jó. Esse é o discurso de Eliú. Então, nós vemos isso no capítulo 34, versículo 11. E ele deseja, né, que Jó seja mais provado ainda. Jó 33, o versículo de número 36. Então, o que Eliú está dizendo aqui para Jó? Olha, Jó,
tudo isso que você está passando ainda é pouco, você merece mais, porque você é um blasfemo, você é ímpio, você é rebelde, e Deus, ele dá o castigo para os ímpios. Então você merece ainda mais do que isso. Vamos lá, meus irmãos, para o terceiro ponto da nossa lição. Discursos finais de Eliú. Jó 35:16. Abres a tua boca com palavras vãs, amontoando frases de ignorante. Jó, diante do discurso, né, ou da argumentação de Eliú, ele permanece calado, ele não fala nada, ele fica ali calado. E Eliú, ele se incomoda com aquilo, então ele prossegue ali o seu discurso. E agora de forma mais pesada, de forma mais severa. Ele vai falar para Jó, ele vai acusar Jó de proferir palavras vãs, palavras ignorantes. Então ele chega a dizer que Jó não pode se justificar perante Deus. Ele tá zombando de Deus, ele está sendo ignorante, ele está proferindo palavras vãs, porque ele não tem condições, né, de dizer que é inocente diante de Deus, de se justificar diante de Deus. Na visão dele, Jó está sendo ignorante porque ele está querendo se auto-justificar, se justificando diante de Deus. Mas não é isso que nós vemos que Jó está tratando. Jó, em nenhum momento, ele está dizendo assim que ele pode se auto-justificar, sem Deus, de forma pessoal, com seus próprios atos. Não, não é isso que Jó está colocando. O que Jó está falando, o que Jó está colocando, o que ele está buscando uma defesa para si, é que ele não cometeu pecado. Ele não está levando a vida que seus amigos têm colocado. As argumentações que eles têm colocado aqui, que ele pecou contra Deus, por isso o mal veio, por isso os filhos morreram, porque ele é rebelde, porque ele é desobediente, porque ele é ímpio. Jó está colocando que aquilo que ele está sendo acusado, ele é inocente. É isso que Jó está colocando, que ele não pecou como os amigos argumentaram, ele não está sofrendo ali por causa do seu pecado. Não, Jó está colocando que ele é inocente, que ele é justo, porque aquilo que estão acusando ele é inocente. Trazendo para os nossos dias hoje, é como se alguém estivesse dizendo assim, olha, tu não pode se salvar sem Jesus. E do outro lado, em contrapartida, eu sei que eu não posso me salvar fora de Cristo, eu não posso me salvar sem Jesus, mas eu estou só colocando aqui que, digamos, eu estou sendo acusado de um crime, então eu estou dizendo que com relação àquele crime eu sou inocente. Não se trata de querer me justificar sem Deus, mas se trata assim de se justificar perante aqueles acusadores que o crime que eles estão alegando eu não cometi. Não sei se os irmãos conseguiram compreender essa questão. Então, Eliú, ele vai dizer, olha, as tuas palavras, as tuas orações, o teu pedido são gritos vazios. Deus não vai ouvir, você não pode se justificar diante de Deus. Você está falando palavras vãs. Então, ele continua aqui a acusação severamente, sem levar em consideração a pessoa, sem levar em consideração tudo que Jó passou, sem levar em consideração a perda dos filhos, a perda de todos os seus bens, a situação de calamidade que ele se encontra. Ele está sendo severo aqui, e eu volto a repetir, ele está colocando aqui para os seus amigos e para Jó que ele está com as palavras de Deus. Deus está falando através dele, e na realidade não está. Então ele chega a dizer para Jó, olha, aquieta, para de falar, de tentar se justificar, deixa na mão de Deus, para de ficar clamando, tu está só piorando a tua situação, porque você não pode se justificar perante o Senhor. Eliú está sendo severo com Jó, em nenhum momento ele consegue ver a situação de Jó, ou ter a percepção de que Jó poderia ser inocente. Não, ele está ali convicto no seu pensamento, não as palavras de Deus. Deus nunca falou isso a respeito de Jó, mas ele vai compreender que Jó está sendo disciplinado,
né? Jó está sob disciplina. Então, por conta do pecado, ele está sendo ali provado. Ele avaliou o problema de Jó melhor que os três amigos. Jó não era o pecador que os outros haviam descrito, mas também não era um santo como ele próprio se considerava. E Jó ali, ele continua então retendo a sua inocência, afirmando que ele é inocente diante de Deus, diante daquilo que estão acusando Jó, diante daqueles crimes que eles estão ali tentando imputar em Jó. Ele não está com isso se auto-justificando, né? Dizendo que ele pode se justificar sem a presença de Deus. Não é isso que Jó está defendendo. Ele está se colocando como inocente diante do crime que ele está sendo acusado. É isso que Jó está fazendo aqui. É isso que a gente precisa compreender aqui. Todos os discursos dos amigos de Jó, tanto de Elifaz, de Bildade, de Zofar, de Eliú, estão tentando imputar em Jó crimes que ele não cometeu. Então, ele argumenta dizendo que é inocente, que Deus pode julgá-lo, né? Que Deus pode chegar diante dele e dar o veredito, ou absolvendo ou condenando, porque ele no seu coração, ele tem certeza que ele é inocente. Então, ele não está querendo se justificar sem Deus, dizer que ele é autossuficiente, que ele é santo. Não é isso que já está falando, é Eliú que está colocando. Ele simplesmente está se justificando que daquilo que estão acusando ele, ele é inocente. Então, diante do discurso de Eliú, Jó permanece convicto da sua inocência, da sua justiça e da sua vida diante de Deus. Glória a Deus. Meus irmãos, vamos lá para o segundo ponto da nossa lição. Deus aparece a Jó. O primeiro subponto da nossa lição encontra-se em Jó, capítulo 38, versículo de número 3. Cinge, pois, os teus lombos como homem, pois eu te mostrarei e tu me farás saber. Aqui nós vemos, irmãos, que toda a argumentação dos amigos de Jó, né, tentando falar, proclamar, colocar sua argumentação, suas ideias, para, de alguma forma, trazer uma explicação, uma teoria para o que estava ali acontecendo com a vida de Jó, né? Toda essa tentativa fracassa, não tem sucesso, mas Deus, ele vai trazer a resposta do problema de Jó. E não é uma simples explicação sobre Deus. A resposta que Deus vai trazer para Jó é uma revelação dele próprio. Ele vai se revelar para Jó. Isso aqui é importante para nós. Não só conhecer, não só entender a teoria, a explicação, não, mas receber uma revelação do próprio Deus. Uma certa vez eu vi um pregador, um pastor, ele foi pregar sobre o Salmo 23. E antes dele começar a pregar, ele fez a seguinte pergunta para a igreja: quem conhece aqui o Salmo do pastor? Aí todo mundo levantou a mão. Qual é o Salmo do pastor? Aí todo mundo quase ali juntos falaram, né? Salmo 23. E ele, muito bem, isso mesmo. Mas eu vou fazer uma outra pergunta aqui. Quantos aqui conhecem o pastor dos Salmos? Isso aqui é muito profundo para nós, meus irmãos, porque é isso que Deus vai trazer aqui. Deus mesmo vai se revelar para Jó. Então, não é interessante nós sabermos a questão da teoria, a argumentação, a ideia, o pensamento, a explicação sobre Deus, a argumentação sobre o sofrimento. Isso aqui não é tão importante, mas o que Deus vai fazer aqui com Jó não é trazer questões de ideias ou teorias ou pensamentos para explicar aquele sofrimento. Não, o que Deus vai fazer, a resposta de Deus é que Ele próprio vai se revelar para Jó. Então, é isso que nós devemos compreender. Não é somente conhecer sobre a Bíblia, conhecer sobre os Salmos, conhecer sobre os Evangelhos, não, mas é receber a revelação do Senhor na nossa vida. É nós conhecermos a Deus, termos uma experiência profunda, prática, vivência com Deus, não só de teoria, mas de vivência. É aquilo que nós vemos que Jó, ele vai falar
no final do seu livro, após ter passado toda aquela situação, após ter superado, né, todo esse teste que ele passou, Jó então vai dizer: antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Ele não quer dizer que antes ele não conhecia Deus. Não, o que ele quer dizer que agora ele aprofundou esse relacionamento. Né? Talvez eu conheça sobre Deus, talvez você, professor, conheça sobre Deus, o seu aluno também conheça sobre Deus, mas o que Deus quer conosco nessa lição, nesses textos, nessa experiência que nós estamos estudando esse trimestre, o que Deus quer com isso? Que nós venhamos aprofundar esse conhecimento. Então, foi isso que aconteceu na vida de Jó. Ele já conhecia, ele era fiel, ele era íntegro, ele era justo, mas após viver toda essa situação, ele aprofunda esse relacionamento, ele aprofunda esse conhecimento, e é isso que Deus quer para nós, é isso que Deus tem também para nós. Deus, ele vem se revelar para Jó, não trazendo resposta, né, dos seus questionamentos, não trazendo resposta da situação que ele está passando. Todo o questionamento que Jó faz, todo o argumento que Jó faz, Deus agora ele vai chegar perante Jó e vai se revelar para ele fazendo perguntas sobre a natureza, né, perguntas sobre a sabedoria do Criador. Então Deus vai começar agora a se revelar para Jó através, não de respostas, mas através de perguntas. Deus vai estimular Jó a refletir. Jó está sendo estimulado por Deus a pensar um pouco, né? a ver aqui o nível, né, de Deus, o nível dele, a situação de Deus. Deus vai trazer Jó a essa reflexão. Então Deus vai tirar Jó ali daquela caixinha que ele estava preso, né, isolado nos seus questionamentos, e agora Deus, através de uma forma didática, através de perguntas, ele vai expandir a mente de Jó, fazendo Jó refletir, fazendo Jó compreender a revelação de Deus que Deus está trazendo para Jó, que é a revelação de si mesmo. Olha só, meus irmãos, que coisa maravilhosa para você compartilhar com seu aluno, você professor, na escola bíblica dominical, acerca dessa passagem. Então, Deus ele começa, né, fazer perguntas teóricas acerca da sabedoria do Criador. Você for ler lá no capítulo 38, verso 1 em diante, você vai ver Deus fazendo uma série de perguntas para Jó. Deus está estimulando, Deus está ampliando a mentalidade, o pensamento de Jó através dessas perguntas que são didáticas, pedagógicas, para Jó despertar, para Jó sair ali do seu mundo, né, da sua visão limitada e passar a conhecer mais sobre Deus, a entender mais sobre Deus. Jó está recebendo a resposta para a sua vida, o próprio Deus está se revelando para ele através dessas perguntas. Jó não vai conseguir responder e Jó vai entender. Se eu não consigo responder a essas perguntas, né, acerca de tudo isso, de clima, de morte, de luz, de natureza, como é que eu vou questionar aquele que é poderoso, aquele que criou, aquele que sustenta? Eu não tenho condições. Jó está sendo estimulado por Deus para refletir sobre isso. Né? Se Deus pode dirigir tudo isso daí, com certeza Deus pode dirigir também a nossa vida. Glória a Deus. Vamos lá para o segundo subponto. Quem criou o universo? Jó, capítulo 38, versículos 4, 6 a 7. Onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Dize-mo, se tens entendimento, sobre que estão fundadas as suas bases? Ou quem lhes assentou a pedra angular? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus. Então aqui, meus irmãos, nós vemos mais uma vez Deus se revelando para Jó. E agora ele fazendo perguntas, né, acerca do universo. Então Deus vai revelar para Jó que ele é o sustentador do universo. Ele que criou, ele que fundou, ele que sustenta. Ele não somente fundou, não somente criou, mas ele permanece sustentando.
Então, ao criar tudo isso, ao criar esse universo, né, esse mundo visível que nós vemos, Deus fala para Jó que houve júbilo, houve festa, houve alegria, porque houve reconhecimento do Deus que lançou as bases do universo, do Deus que estabeleceu os fundamentos da terra, do Deus que sustenta tudo isso. Então Deus fala, né, de seres que cantavam, que jubilavam, reconhecendo esse Criador, reconhecendo esse Deus, né, que criou e sustenta todas as coisas, que lançou os fundamentos da terra, que criou o universo e sustenta tudo pelo seu poder. Então, essa alegria, né, pelo reconhecimento do Deus Criador, do Deus sustentador, vai entrar em choque, né? Vai entrar em choque com a situação de Jó, porque Jó, ele amaldiçoou o seu dia, Jó, ele não está compreendendo aquela situação, ele tenta se justificar diante de Deus, né? Ele passa a falar palavras que ele mesmo depois vai declarar que não sabia, que não conhecia. Então, por que tudo isso estava acontecendo com Jó? Por causa da ignorância, porque ele não conhecia. Mas Deus está se revelando para Jó. Jó está passando por um processo de crescimento. Ele passa a entender que Deus é o Criador, que Deus é o sustentador, que Deus é que tem o poder, Ele que lançou os fundamentos, Ele que criou o universo e sustenta tudo isso com o seu poder. Ele continua com o domínio de todas as coisas, o universo continua tudo funcionando normalmente. Então Jó está nesse processo, Deus está se revelando para ele e Jó está conhecendo Deus. Mas isso, alguém pode achar que, olha, Deus foi severo com Jó, Deus está repreendendo Jó. Não, irmãos, Deus está se revelando para Jó. Deus está revelando a si mesmo para Jó através dessas perguntas, dessas indagações, perguntas que Jó não pode responder. Deus não está, na minha visão aqui, Deus não está repreendendo, Deus não está condenando, Deus não está punindo. Deus está ensinando Jó de forma didática, através de perguntas, que está estimulando Jó pensar, Jó refletir, pensar fora da caixinha, pensar além da sua visão limitada, mas olhando para esse Deus supremo, esse Deus maior, esse Deus poderoso, como Deus falou para Abraão, Olha, sai da tua tenda, olha as estrelas do céu. Então, sai dessa visão fechada, desse questionamento, olha, o porquê eu estou sofrendo, o porquê dessa situação, por que isso sobreveio. Não, aproveita para crescer, aproveita para ampliar sua visão, aproveita para conhecer mais de Deus. Deus está se revelando para você, Deus está se revelando para nós. Deus não está punindo Jó, Deus não está discriminando Jó. Não, Deus está ensinando Jó, se revelando para ele. Não de forma teórica, porque agora Deus está se revelando, está revelando a si mesmo para Jó de forma pedagógica, de forma didática, para Jó compreender. Deus não está respondendo aos argumentos que Jó fez. Deus está se revelando para ele. Isso é importante nós compreendermos. Então vamos lá, meus irmãos, para o terceiro subponto. Quem controla a natureza? Jó, capítulo 38, o verso 8, 12 a 13. Ou quem cerrou o mar com portas, quando irrompeu da madre? Acaso, desde que começaram os teus dias, deste ordem à madrugada? Ou fizeste a alva saber o seu lugar, para que se apagassem as orlas da terra, e desta fossem os perversos sacudidos? Deus continua questionando Jó, meus irmãos, fazendo perguntas não para puni-lo, como nós já falamos, fazendo perguntas pedagógicas, perguntas didáticas, para poder então revelar a si mesmo a Jó. Então, meus irmãos, nós vemos aqui Deus, ele continua os questionamentos, trazendo perguntas retóricas para Jó, que Jó não pode responder.
né? Então, questionamentos que Deus traz acerca sobre a noite, sobre a luz, sobre a madrugada, são perguntas retóricas, é uma ironia. Deus usa até figuras de linguagem, né, para, de forma didática, ensinar Jó que é ele que controla a natureza, que é o próprio Deus que estabeleceu, que controla a noite, que controla a madrugada, que controla o movimento do mar, as ondas do mar, né, que estabeleceu o limite. Nós, quando vemos, né, o rio, quando vemos as marés, as enchentes, ela vai enchendo, mas quando chega no limite da praia, ela não passa mais. E aí nós vemos como isso ocorre, como é que Deus faz isso. Então, são essas coisas, né, de forma até irônica, Deus usando aqui uma figura de linguagem, ironia, para ensinar Jó que é Deus, Deus que tem o controle da natureza. É Deus que estabeleceu a porta, é Deus que estabeleceu o limite, é Ele que fecha, é Ele que estabelece o limite, até a onda do mar pode ir, até onde a praia pode avançar, até onde ela recua, até onde ela enche, até onde ela vaza. Então, tudo isso Deus está revelando para Jó que está sob o controle dele. Então Jó está aprendendo com Deus, ele está aprendendo de Deus, ele está levado por Deus a refletir em cada situação dessa, sobre as questões do universo, sobre as questões da natureza. Tudo isso Deus está se revelando para Jó, e Jó vai compreender, né? Jó vai entender mais de Deus de forma pedagógica, de forma didática, de forma simples. Jó está aprendendo de Deus, através de perguntas que ele não é capaz de responder, como ele mesmo vai declarar, como nós vamos ver adiante. Meus irmãos, antes de nós entrarmos no terceiro ponto da lição, eu queria pedir a você que ficou conosco até aqui, nesse vídeo, pedir que você que ainda não é inscrito no nosso canal, que se inscreva, curta o nosso conteúdo, compartilhe nas suas redes sociais, compartilhe com seus amigos, no grupo de WhatsApp, e assim você estará nos ajudando a continuar divulgando a palavra de Deus, divulgando a escola bíblica dominical, trazendo mais conteúdos para você, professor, você, aluno da escola bíblica dominical, e juntos nós estaremos então construindo uma EBD inovadora, uma EBD de resultados. Vamos lá, meus irmãos, terceiro ponto da nossa lição. Deus continua a falar. Primeiro subponto, sobre a limitação humana. Jó, capítulo 38, versículo 19 ao versículo 21. Onde está o caminho para a morada da luz? E quanto às trevas, onde é o seu lugar? Para que as conduzas aos seus limites e discernas as veredas para a sua casa? Tu o sabes? Porque nesse tempo eras nascido, e porque é grande o número dos teus dias. A petição de Jó tinha sido para que se apresentasse uma acusação formal, com itens específicos aos quais se dispunha a responder. Um veredito do seu juiz que confiantemente espera que seja uma declaração da sua inocência. Nenhum dos dois é oferecido, embora a forma de interrogatório cruzado possa soar às vezes como acusação de que Jó estultamente obscurecera os desígnios de Deus, com palavras sem conhecimento. Se Jó tivesse vivido desde a criação do universo, talvez soubesse responder algumas perguntas. No entanto, Jó nunca fingiria ter semelhante conhecimento. Todas as perguntas feitas pelo Criador a Jó são, na verdade, um bondoso convite à plena confiança na soberania divina. Jó deveria aceitar as próprias limitações e deixar que Deus seja Deus. Olha só, meus irmãos, Deus ele continua então o questionamento de Jó, continua falando a Jó,
né? Conduzindo Jó a essa reflexão, Deus, não podemos perder de vista que Deus ele está revelando a si mesmo a Jó, fazendo indagações, perguntas que Jó não pode responder, que Jó não tem noção de como funciona, de como são sustentadas. Então, todas essas perguntas feitas por Deus, feitas pelo Criador, é um convite que Deus está fazendo a Jó. Deus está revelando a Jó, através da sua pessoa, através de si mesmo, a limitação de Jó. Deus está mostrando para Jó a sua limitação humana, sua falta de conhecimento. Ele não está querendo dizer para Jó, olha Jó, se você tivesse nascido na época da criação, quando o universo foi criado, você teria resposta. Não é isso que Deus está conduzindo nesse enredo, nesse diálogo, nessa conversa específica para Jó. O que Deus está revelando aqui é a limitação humana. Jó não tem como saber essas respostas, Jó não tem como conhecer esses mistérios. Deus está demonstrando a limitação humana e está convidando, é um convite para Jó para viver a soberania de Deus, para confiar na bondade de Deus. Deus está convidando Jó para que ele confie, tenha confiança na soberania divina. Então é um convite que Deus está fazendo a Jó. Jó vai compreender que ele, de forma alguma, pode questionar Deus, questionar o Criador, e sim aproveitar a oportunidade para crescer, para se fortalecer, para conhecer Deus, entender as suas limitações e viver na dependência de Deus, conhecendo a soberania divina, confiando no Senhor, confiando na soberania de Deus. Isso faz lembrar alguns crentes, alguns irmãos, alguns líderes que às vezes tentam passar para os crentes que você é super importante, que você é alguém muito especial, que você, por ter essa consideração especial, você pode questionar Deus, colocar Deus na parede, colocar o Senhor sobre a parede e exigir de Deus. Irmãos, isso não procede da parte de Deus. Nós estamos vendo aqui, com essas argumentações, as palavras de Deus a Jó, Deus continua falando com Jó, ele está mostrando para Jó as suas limitações. É isso que Deus está querendo que Jó compreenda. Você é limitado, eu sou limitado. Nós não conhecemos todas as coisas, nós não conhecemos os segredos, os mistérios, as profundezas de Deus. Nós somos limitados, vivemos sob uma limitação humana. E aí nós vemos aqui um convite bondoso para que Jó, não somente Jó, todo homem, toda mulher, compreenda as suas limitações e entenda esse convite de Deus para viver e confiar na soberania divina. Deus é bondoso, é soberano e está no controle de todas as coisas. Todas as coisas estão no seu controle. A natureza, o universo, a vida, inclusive a vida do ser humano, inclusive a minha vida e a sua vida. A nossa vida está nas mãos de Deus. Glória a Deus. Vamos lá, meus irmãos, para o segundo subponto, sobre sua grandeza. Jó, capítulo 39, versículo 13 ao versículo 15. O avestruz bate alegre as asas. Acaso, porém, tem asas e penas de bondade? Ele deixa os seus ovos na terra e os esquenta no pó. E se esquece de que algum pé os pode esmagar, ou que podem pisá-los os animais do campo. O Senhor quer dizer ao patriarca que ele ainda tem muita coisa para aprender. E como se estivesse a lhe dizer, contempla, Jó, a natureza, o mar, as estrelas, as nuvens, a neve, tudo. Você é um ser humano e não compreende totalmente os meus caminhos e propósitos. Acalme-se e ouça as verdades ilustrativas do que você precisa saber. Depois você vai responder, se puder.
O Senhor quer tornar claro para Jó que o avestruz, por exemplo, considerado pouco inteligente, desajeitado, mostra a soberania de Deus na criação. Ao que parece, o avestruz também tem a forma arriscada de cuidar da sua cria. No entanto, esta que é a mais pesada de todas as aves, apesar de não voar, pode correr mais rápido que um cavalo veloz. Então, meus irmãos, nós vemos Deus, ele continua a falar com Jó. E agora, após demonstrar a limitação humana, né, a limitação do ser humano, por não conhecer todas as coisas, por não entender os mistérios, Deus agora está mostrando a sua grandeza. E isso através dos animais. Ele usa aqui o exemplo do avestruz. Ele vai trazer para Jó, né, através dessa argumentação, que Deus está no controle de todas as coisas. Jó precisa contemplar e ver que até os animais, eles dão esse reconhecimento, eles demonstram a grandeza de Deus, da forma de que estão organizados, da forma de que eles funcionam. Né? Parece que o avestruz não é ali uma mãe tão ajustada, né? Ele é meio desajeitado, ele é meio descuidado, mas a coisa ocorre naturalmente. Né? A grandeza de Deus, o controle de Deus sobre todas as coisas, tudo está no controle de Deus. Então Deus está mostrando para Jó, Deus está questionando Jó de forma didática, ensinando da sua grandeza, ensinando da sua bondade, ensinando do seu controle, ensinando acerca da limitação humana. Então Jó está nesse processo, né, que Deus está perguntando, e se ele puder, ele vai responder. Mas Jó ele vai entender que ele é limitado, que ele não consegue, né, responder a esses mistérios, a este questionamento de Deus. Então Deus está ensinando Jó acerca da sua grandeza. Então, quando nós olhamos, né, para a natureza, a forma que os animais vivem, a forma que as coisas estão organizadas, nós vemos o Criador, nós vemos a majestade de Deus, nós vemos a glória de Deus. Né? É o que Jesus falou, né, para os discípulos que estavam ali ansiosos, os discípulos que estavam preocupados demasiadamente. Então, Jesus vai acalmar o coração deles. Né? Ele vai dizer, olha as aves do céu, né? Eles não trabalham, não juntam em celeiro, mas Deus as alimenta. Né? Olha o lírio dos campos, né? Não fiam, não trabalham, mas Deus cuida deles. Então Jesus está transmitindo uma palavra, né, para acalmar o coração dos discípulos, né, dos seus seguidores, né, a verem a grandeza de Deus, o cuidado que Deus tinha, que Deus tem com a natureza, que Deus tem com os animais. Então Jesus acalma o coração deles, né, tá tirando a ansiedade, dizendo, olha, se Deus ele cuida, né, das aves do céu, se ele cuida do lírio dos campos, quanto mais vós, né, que tem mais valor. Então, Jesus acalma o coração dos discípulos. E Deus está fazendo isso aqui com Jó. Deus está mostrando a sua grandeza. Né? Na realidade, ele está dizendo, olha, acalme-se. Né? Acalme-se, ouça a minha palavra, né? As ilustrações que eu estou dando, eu estou te mostrando a minha grandeza, eu estou mostrando a minha glória, né? Para que você compreenda, para que você me conheça melhor. Então é isso que Deus está fazendo, acalmando o coração de Jó. Deus mostra a sua limitação. Jó vai entender que ele não pode responder. Então Deus está mostrando a sua grandeza para que Jó aprenda sobre Deus, confie mais em Deus, acalme o seu coração e tenha essa confiança no Senhor, na sua soberania, no seu controle, na sua grandeza. Assim como ele cuida do avestruz, assim como ele cuida das aves, Jó precisa estar calmo, porque a vida de Jó está sob o controle de Deus. E é isso também que é suficiente para nós compreendermos, irmãos. A gente não precisa ter resposta para tudo, a gente não precisa que Deus nos fale sobre tudo.
né, responda a todos os nossos questionamentos. Não, Deus não precisa responder. O que realmente nós precisamos, e Deus sabe, né, daquilo que nós precisamos, é conhecer Deus, saber que Deus é suficiente para nós, saber que Deus tem o controle de todas as coisas, saber que Ele criou o universo, sustenta o universo, conhecer a sua glória, conhecer a nossa limitação e a grandeza de Deus. Isso é suficiente para nós. Não precisamos de todas as respostas. Não precisamos que Deus fale tudo para nós. O que nós precisamos compreender é isso aqui. A forma que Deus está se revelando para Jó é a forma que nós precisamos conhecer mais de Deus. Aí vai ser suficiente, porque nós estaremos firmados, inabaláveis. Aí pode vir a luta, pode vir um sofrimento, pode vir as dificuldades, os questionamentos, nós vamos saber que Deus é suficiente para nós. Ele estando conosco, Ele é suficiente e com certeza nós sairemos vencedores porque Deus está conosco. Glória a Deus. Vamos lá para o terceiro ponto da nossa lição, sobre Jó e seu entendimento. Jó, capítulo 39, verso 26 e 27. Ou é pela tua inteligência que voa o falcão, estendendo as suas asas para o sul, ou é pelo teu mandado que se remonta a águia e faz alto o seu ninho? Deus determinou essa parte do seu questionamento a Jó da mesma maneira que começou, indagando, fazendo as perguntas para Jó. Ele desafiou o entendimento de Jó acerca do funcionamento da natureza. Capítulo 38, versículo 4. As aves do ar são prova do maravilhoso poder e providência de Deus, tanto como animais da terra. Jó não tinha ensinado o falcão como voar, nem quando e para onde migrar. Não era o comando de Jó que a águia construía seu ninho elevado em despenhadeiro da rocha. Jó não dera à águia sua vista aguçada, pela sua visão de longo alcance. Seus olhos avistam de longe, olhando não para o alto, mas para baixo, para sua presa. A águia é a única ave que faz seu ninho nas mais altas elevações rochosas das montanhas da Arábia do Norte e da Palestina. Ela se alimenta de animais vivos, que apreende e despedaça, e leva os pedaços aos seus filhotes. O poder natural e sagacidade nas criaturas, que não podemos explicar, nos obrigam a confessar a nossa própria fraqueza e ignorância, e a dar glória a Deus como a fonte de toda a existência, poder, sabedoria e perfeição. Então, meus irmãos, Deus, ele vai terminar as suas indagações, as suas perguntas a Jó, da mesma forma que ele iniciou, quando começa as suas perguntas para Jó. Deus está desafiando Jó a desenvolver a sua mentalidade. Quando Deus pergunta, nós já vimos aqui, não é para que Jó responda, porque Deus sabe que Jó não vai saber responder. Não tem a mínima possibilidade de Jó responder os questionamentos de Deus. Mas não é isso que Deus está querendo. Deus não está querendo que Jó explique os seus questionamentos. São perguntas retóricas, como nós vimos. O que Deus está querendo é ampliar a visão e o entendimento de Jó, para que Jó conheça as suas limitações. E mais que isso, para que Jó conheça o Deus. Deus está revelando a si mesmo para Jó. Então, o que Deus quer é que Jó reflita, é que Jó compreenda um pouco mais sobre Deus. É que Jó entenda que aquilo que para ele é desconhecido, ele não tem a resposta, mas ele vai refletir, ele vai ampliar a sua visão, ele vai ampliar o seu conhecimento, entendendo que o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que ensinou a águia a voar, ensinou o falcão a voar, ele que cuida das aves do céu, tanto do céu quanto da terra,
o Deus Todo-Poderoso que tem esse cuidado com as aves, também vai ter esse cuidado com a nossa vida. Através desse questionamento, que Jó, como ele mesmo diz, ele vai colocar a mão na boca dele, porque ele vai entender a soberania de Deus, ele vai compreender, a grandeza de Deus. Então, ele vai entender que o poder natural, a inteligência humana, a sabedoria humana, a sagacidade humana, não tem como dar a explicação para Deus, devido à nossa fraqueza, limitação, ignorância. Então, nós chegamos à seguinte conclusão: Deus é a fonte de toda a existência. Deus é a fonte de toda a sabedoria. Deus é a fonte de todo conhecimento, de toda a perfeição. Nós somos limitados. Só Deus tem a resposta para todas as coisas. Ele é supremo, Ele é soberano. E aí, reconhecendo a nossa limitação, nós vamos poder, então, conhecer mais de Deus e viver essa sabedoria na dependência de Deus. Vamos lá, meus irmãos, para a aplicação pessoal. Nenhum ato de Deus é sem um propósito. A nós, o que cabe é reconhecer sua soberania. Meus irmãos, nós terminamos aqui a nossa lição de número 3, e eu quero agradecer você por estar conosco, por compartilhar o nosso conteúdo, por curtir, comentar, se inscrever no nosso canal. Nós queremos deixar aqui a sugestão das dinâmicas, Nós temos, para cada lição, nós temos uma dinâmica. E eu quero recomendar aqui o canal do nosso irmão, nosso amigo Roberto, do canal Ensinador Cristão EBD. A cada semana ele posta ali uma lição, uma forma didática, que vai trazer luz à lição, dinamismo, dinâmicas práticas que você vai poder fazer de forma simples, muito compreensível, desenvolver na sua classe, que vai ajudar na aplicação da lição. Então, vá lá no canal do nosso irmão, comente lá, diga que você veio através do canal da EBD Inovadora, se inscreva lá também, dê uma força lá para o nosso irmão. Ele é parceiro do canal da EBD Inovadora, sempre trazendo uma dinâmica sobre a lição correspondente que nós estamos estudando. Também não esqueça de assistir lá a dinâmica da tia Kátia, toda semana também uma lição. Curta, comente, compartilhe. Vamos dinamizar a Escola Bíblica Dominical para que a escola continue crescendo, desenvolvendo e nós tenhamos aí resultados na Escola Bíblica Dominical. Deus abençoe a todos. Graça e paz e até o nosso próximo encontro aqui no nosso canal da EBD Inovadora.